Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema crises existenciais, como vencê-las. 1 Reis 19:3, a parte A do versículo diz: Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. Meus irmãos, Elias experimentou uma profunda crise existencial. Jezabel mandou um recado para Elias, ameaçando matá-lo. Elias, diante da ameaça de Jezabel, diz a Bíblia que ele foge para não morrer. E depois, Elias pede a Deus para morrer. Observe o paradoxo. Elias fugiu da morte e pediu a morte. Portanto, isso indica que Elias estava mergulhado numa profunda crise existencial. Elias tinha acabado de desafiar 450 profetas de Baal. Foram construídos 2 holocaustos. Cada um tinha um bezerro sobre lenhas. Os profetas de Baal deveriam clamar a Baal para que fogo caísse e consumisse o holocausto. Baal era considerado para eles o Deus do fogo, o Deus do raio, o Deus da tempestade, o Deus do trovão. E ali diz a Bíblia que os 450 profetas de Baal pularam, dançaram, gritaram, se retalharam com facas o tempo todo e nada de fogo cair para consumir o holocausto. Elias, diz a Bíblia, despejou 120 litros de água sobre o holocausto. Ele pediu a Deus fogo do céu. Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Uma vitória espetacular. Mas, diz a Bíblia que logo depois dessa vitória, Elias se afunda numa profunda crise existencial. Elias é como que entregou os pontos. Ele não estava mais disposto a se envolver com nenhuma tarefa mais. Portanto, Elias tinha entrado numa tão profunda crise existencial que ele desistiu do instinto de sobrevivência. O homem que enfrentou 450 profetas de Baal, que estava disposto a morrer na batalha contra esses profetas, agora ele foge apavoradamente de uma ameaça de morte de Jezabel. O homem que teve uma experiência profunda com Deus, agora foge. Não tinha sentido ele fugir. Não tinha sentido ele temer mais nada. Meus amados irmãos, o fato é que Elias, ele como que se esqueceu de que viveu aquela profunda experiência com Deus. Tem uma lição para a nossa vida, para você e para mim. Quando você perde o foco de quem Deus é, quando você esquece o quanto Deus lhe ama, se interessa por você, cuida de você, inevitavelmente você entra em profunda crise existencial. Agora, quando você não esquece das experiências passadas com Deus, de como Deus cuidou de você, quando você não esquece que Deus lhe deu livramentos, resolveu problemas que aos seus olhos pareciam que não tinham soluções, quando você não esquece que Deus abriu portas
que pareciam estar encerradas, não há motivo para ficar sobressaltado, não há motivo para temer nada. Agora escute bem uma coisa: esquecimento de que Deus participa das nossas vidas traz profundas crises existenciais. Esquecimento do poder de Deus, de quem Deus é pecado. Os 450 profetas de Baal pularam, se rasgaram a manhã inteira, ficaram se retalhando com facas de pedra e nada conseguiram. Elias orou, Deus respondeu. Portanto, não tinha sentido Elias ficar apavorado diante de uma ameaça de morte de Jezabel. Meus amados, quando nós esquecemos de quem Deus é, de quanto Ele pode fazer por nós, entramos em crises existenciais. A Bíblia diz, em 1 Reis 19:9, que Deus foi falar com Elias numa caverna. Elias foi se refugiar numa caverna. Então, observe, Elias estava fora de lugar. Porque caverna não é lugar para profeta. Caverna não é lugar para servo de Deus, para filho de Deus. E ele foi se refugiar no local que não era para ele estar lá. Ele estava no local errado. Porque caverna é lugar de animais peçonhentos. E quando Deus vê que Elias está ali numa caverna, ele faz uma pergunta, ele diz: Elias, que fazes aqui? Aí é uma repreensão de Deus. Era como se Deus dissesse: Elias, caverna não é o seu lugar. Meus amados, quantas vezes estamos fora de lugar? Quantas vezes escolhemos lugar errado? Vamos, muitas vezes, para onde não deveríamos ir. Nos envolvemos com coisas que não deveríamos nos envolver. Assumimos posturas e práticas que não deveríamos assumir. Meus amados, quando não vivemos de acordo com os padrões de um servo de Deus, entramos em crises existenciais profundas. Não podemos estar fora de lugar como estava Elias. Quais são os lugares que não podemos estar? Elias estava numa caverna, não podia estar lá. É possível se pensar num servo de Deus, numa serva de Deus, numa casa de prostituição, num motel? De modo algum. É possível se pensar num servo de Deus, numa serva de Deus, sonegando impostos? Impossível. De jeito nenhum. É possível pensar num servo de Deus, numa serva de Deus, pousando nus em revistas pornográficas? De jeito nenhum. É possível se pensar num servo de Deus, numa serva de Deus, nas redes sociais, mostrando suas partes íntimas e colocando, citando versículos bíblicos? Impossível. Não se admite. São lugares errados. É possível se pensar no servo de Deus, uma serva de Deus, sendo proprietários, donos de motéis? De modo algum. É possível pensar no servo de Deus, uma serva de Deus, envolvidos em maracutaias? De maneira alguma. Meus amados, quando se está fora de lugar, vivendo como não se deve viver, fazendo aquilo que não se deve fazer, é impossível não entrar em profunda crise existencial. Quando se cultiva amizades que não deveriam ser cultivadas,
quando se mantém laços de relacionamentos que não deveriam ser mantidos, não é difícil entrar em profundas crises existenciais. Observe que o que Elias estava fazendo não era compatível com o que ele era. Quem somos nós? Muitas vezes fazemos coisas, tomamos atitudes incompatíveis com o servo de Deus. Não pode. Nós somos propriedade de Deus. Portanto, não devemos fazer coisas, nem ter atitudes que não são compatíveis com os princípios bíblicos. Não podemos fazer coisas, nem ter atitudes que não são compatíveis com o caráter que devemos nutrir. Não devemos viver estilo de vida dúbio. Não podemos ser hipócritas renomados. Aqueles que vivem estilo de vida dúbio, os hipócritas renomados, e aqueles que se esquecem do poder de Deus, se esquecem de que Deus cuida, de que Deus se interessa por nós, sempre estão em transtornos emocionais e espirituais. Sempre essas pessoas estão em crises existenciais. Que o Senhor nos ajude a nunca perder o foco de que Ele está cuidando de nós, de que Ele cuida de nós, que nunca percamos o foco do seu poder a favor de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. É o meu desejo para você. Louvado seja Deus. Aí embaixo tem o endereço do meu YouTube. Clique aí, inscreva-se no YouTube. Você vai encontrar mais de 195 mensagens de vídeos ali. Compartilhe com seus irmãos e os seus amigos. Amém. E louvado seja o Deus que cuida de nós.